A maioria das pixel art é animada de maneira tradicional, quadro a quadro, que no inglês, frame by frame. É muito comum você encontrar animações assim, usando ciclos curtos e repetitivos de desenhos ou quadros, especialmente quando usados em jogos. Por mais simples que pareça, animar assim exige grande atenção aos detalhes. Quando os quadros são reproduzidos em repetição, você nota cada detalhe e um único pixel fora do lugar pode criar um grande incômodo visual. Salve pessoal, aqui é o Rômulo, bem-vindo a mais um vídeo da Sharpax. Quando falamos em animação para pixel art, em outras palavras, é trabalhar bem os pixels para ter uma animação fluida. Claro que é importante desenvolver confiança em suas habilidades básicas de pixel art antes de se aprofundar muito em animação, mas a melhor maneira de aprender é praticando. Eu recomendo que comece com sprites simples e cores limitadas. Mas não se preocupe, os conceitos que vou passar são para aplicar em qualquer tipo de animação em pixel art, para você ter um resultado excelente e bem fluido. Em uma animação, é importante saber que existem extremos e quadros de passagem. Mas o que seria isso? Imagine um pêndulo que balança. Os extremos são os pontos em que há uma mudança na direção, as extremidades da ação, o ponto máximo até que a direção mude. Estes são os extremos. Vamos colocar um número de 1 e 5 neles. À medida que o pêndulo balança, cria esse ponto no meio. Este é chamado de quadro de passagem. Ele divide exatamente o meio das duas ações. Ele separa. Também é chamado no inglês de breakdown. Vamos numerá-lo com o 3. Podemos ainda adicionar dois intervalos com essa separação do quadro de passagem feito no meio, e os números 2 e 4. Eles têm a função de acelerar e desacelerar a animação à medida que vamos adicionando quadros de intervalos, mais desenhos nessa animação de pêndulo. Isso é um conceito básico em animação no geral e que se aplica muito bem para pixel art. Então, voltando para pixel art, como exemplo, vamos ver o ciclo de animação do personagem do jogo clássico chamado Super Metroid. Não vamos nos atentar à complexidade do seu desenho muito bem trabalhado, sua bela arte de 43 pixels de altura. O que vamos aprender é os conceitos que tornam a animação do seu ciclo de corrida tão fluido. Essa é uma animação correndo, um ciclo de repetição de corrida composto por 8 desenhos, 8 quadros em sequência produzindo a ilusão de movimento. O personagem do Super Metroid, em seu design, possui o braço direito com uma arma, diferenciando bastante do esquerdo, o que é bacana pois facilita em nossa análise aqui, pois é facilmente notado quando o braço esquerdo dele está à frente e quando ele muda de direção e passa o braço direito dele para frente. Olhando para essa animação de 8 quadros, percebam que os 4 primeiros são semelhantes aos 4 últimos. O que difere é a mudança de direção dos braços e pernas. Nós acabamos de falar sobre extremos e quadros de passagem, então vamos identificá-los aqui. Os extremos são os quadros 2 e 6. Esses dois quadros representam extremos, são os pontos da animação, de maior extremidade até que ele comece a mudar de direção. Percebam que falando do quadro 2, os quadros 1 e 3 estão acelerando e desacelerando o movimento extremo do quadro 2. E o quadro de passagem, onde está? Sim, se o primeiro e o terceiro estão acelerando e desacelerando, temos os quadros 4 e 8 como quadros de passagem. Eles dividem exatamente no meio as duas ações. Ele separa a transição do braço direito e do esquerdo, assim como a perna esquerda e direita. Algo importante na animação e repetição desse ciclo de corrida é entender o peso do personagem. O melhor jeito de adicionar peso ao personagem é alterando a sua altura na animação. Veja o Super Metroid. Vamos identificar e nomear dois quadros importantes que o artista dele adicionou esse peso. São os quadros 1 e 5 para subida e os quadros 3 e 7 para descida. Percebam que esses são os pontos onde o personagem sobe um pixel e desce um pixel, exatamente nesses quadros. Repare que no desenho o artista adicionou a perna flexionando, mas esse efeito visual de peso está quase que 100% relacionado à subida e descida de pixel. Veja se nessa animação não tivesse o personagem subindo e descendo. Bem diferente, não é? Esta é uma excelente animação para entender esses conceitos e aplicar a qualquer outro personagem em movimento de pixel art. Conceitos esses de extremos, quadros de passagem e peso, com subida e descida. Beleza, Romulo, mas essa é uma animação de 8 quadros. E para animações menores, é possível aplicar esses conceitos? Veja bem, conhece esse cidadão aqui? Sim, Super Mario World, do Super Nintendo. Bem nostálgico essa corridinha dele, né? E se eu te contar que ele só possui 2 quadros de animação? Bizarro, né? Possui um extremo e um quadro de passagem. E olha que um deles é o próprio personagem parado, que é o quadro de passagem, que na repetição do seu ciclo de corrida
cria essa ilusão de movimento brilhante. E quando o mar está crescido, aumenta um quadro de animação. Exato, fica uma animação com 3 quadros. E se o autor tivesse alterado a direção dos braços, entre direito e esquerdo, seriam 6. Mas não existe regra de quantos quadros se deve utilizar, apenas que os conceitos de animação estejam aplicados para criar uma animação fluida. Pois mesmo que tenha apenas 2 quadros, o autor colocou o conceito de subir e descer. Imagine se não tivesse, olha como seria estático. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal caso ainda não é inscrito para mais vídeos como esse. Muito obrigado, fui!